Se restava alguma dúvida, agora não resta mais. Alex Marques é mais do que só o irmão de Marc Marques. Ele é um piloto que, além de ser bicampeão mundial, porque sim, ele tem títulos de Moto3 e Moto2, ele também é um piloto capaz de vencer corridas na MotoGP e, pela segunda vez no ano, está na liderança do Mundial de Pilotos. Ah, mas é circunstancial. Não interessa. É circunstancial, tem outros 20 e tantos caras que podiam estar circunstancialmente na liderança do campeonato. Quem tá é ele, e isso é mérito. É mérito da campanha que ele tá fazendo até aqui, é mérito da performance que ele construiu, é mérito dos resultados que ele tá conquistando passo a passo. Agora, durante toda a carreira, o Alex teve que conviver com essa constante comparação com o Marc Marques, o que é absolutamente injusto. Primeiro porque você tem irmão ou irmã? Você sabe fazer a mesma coisa, com o mesmo talento que seus irmãos fazem? Eu tenho um irmão. Tem coisas que ele sabe fazer e eu não sei. E tem coisas que eu sei fazer e ele não sabe. Não é porque a gente é irmão que a gente sabe fazer exatamente a mesma coisa, que a gente tem talento para a mesma coisa, que a gente tem a mesma qualidade na hora de fazer as coisas. Né? Irmãos são irmãos, mas não são a mesma pessoa. Compartilhar ali boa parte do DNA, mas não serve para fazer a mesma coisa. Então não é porque ele é irmão do Mark Marques que ele tem que ser um clone do Mark Marques. É irmão, não é clone, né? Agora, além disso, tem uma outra parte que é injusta. Todo mundo reconhece que Marc Marques é um talento muito particular, mas essa característica, ou essa qualidade, ou esse reconhecimento, né, ao talento do Marc Marques, ele sempre é colocado em segundo plano na hora que você precisa avacalhar alguém. Porque aí se esquecem que o Marc Marques é um piloto extra classe, ele é um piloto especial. Quando você vai comparar um piloto desse tipo, né, um piloto que é tão particular assim, você só pode comparar ele com pilotos que tenham a mesma característica. Então você pode comparar Marc Marques com os outros grandes desse esporte. Você pode pensar em comparar com Agostini, você pode pensar em comparar com Rossi, mas você não pode pensar em comparar o Marc Marques com o Joãozinho, o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, sei lá quem seja, e achar que é um padrão justo, porque não é. Nem todo mundo vai ter o mesmo talento do Mark Marques, porque se todo mundo tivesse o mesmo talento do Mark Marques, então o talento do Mark Marques, de repente, não seria assim tão chamativo. Né? Se todo mundo fosse bom que nem ele, então por que a gente ia achar que ele era tão especial? Por que a gente ia achar que ele era tão particular? E a mesma coisa se aplica para o Rossi, a mesma coisa se aplica em outros esportes, né? Rafael Nadal era incrível no tênis, porque ele era incrível no tênis, né? Se todo mundo fosse tanto que nem ele, então não era tão especial assim. A mesma coisa vale na Fórmula 1, vale no futebol, em qualquer que seja. Ah, o esporte, né? O Lionel Messi. Por que o Messi é o Messi? Porque o Messi joga de um jeito diferente, porque ele joga de um jeito especial. E você vai comparar todo mundo com o Messi? Se você for comparar todo mundo com o Messi, então o Messi, de repente, não vai ser tão Messi assim. Então é um padrão de comparação injusto. Mas ao longo da carreira toda, o Alex teve que conviver com isso. E eu acho que dá pra gente dizer que ele conviveu com isso com muita elegância. Né? Tem uma entrevista recente do Mark Marques, onde ele diz que qualquer outro teria perdido a paciência, porque todas as entrevistas do Alex tem alguém perguntando para ele sobre o irmão. O Mark fala, né, da maneira orgulhosa que ele tem, do quanto ele aprendeu com o irmão até essa resistência, né? Ser o cara que vai lá, que vai ouvir, que vai responder, que não vai ser mal educado, que vai entender, né, qual é a situação e vai continuar trabalhando no dele. A gente teve também uma entrevista recente da Rosa Alentar, que é a mãe, né, dos irmãos Marques, e aí ela falou que o Alex é um cara que demora mais tempo para chegar no topo. Eu lembro que a gente comentou disso na transmissão na ESPN, e, se eu não me engano foi até, eu não lembro se foi um espectador ou se foi o Hamilton, mas alguém mencionou que o Alex Marques era um veículo a diesel, que ele levava mais tempo para esquentar. E eu acho que tá aí provado que é isso, né? Enquanto o Mark venceu na primeira temporada dele, o Alex precisou de 94 GPs. Mas venceu. A gente tem aí o Alex Marques no melhor momento da carreira dele. Acho que nem nos anos em que ele foi campeão nas classes menores ele teve uma performance tão consistente, tão boa mesmo. E agora ele tá nessa posição de poder sonhar em brigar por uma posição melhor no campeonato. Ah, significa que ele vai ser campeão, vai bater o irmão? Não, claro que não, mas a gente tá falando da quinta corrida, né? Muita coisa ainda pode acontecer. Mas no momento em que a gente tem um Mark Marques dominante, em que a gente tem um Mark Marques forte, o único cara que aparece ali de vez em quando para dar uma cutucada, para dar uma ameaçada, é o Alex. E nas duas vezes em que o Mark falhou, quem aproveitou para subir ao topo da classificação foi o Alex.
né? O Alex que liderou depois da falha nos Estados Unidos e agora, de novo, é o Alex que tá na liderança depois do tombo em Jerez. O Mark conseguiu minimizar o máximo possível, né? Porque ele conseguiu subir para a zona de pontos, então a diferença entre os dois é agora de 1 ponto. Mas o fato é que o Alex Marques está fazendo uma temporada muito sólida e muito consistente. Acho que é uma vitória cheia de simbolismos, também por ter acontecido em casa, né? Também por ter acontecido na Espanha. E acho que mais do que isso, por ter acontecido na Gresini. A Gresini que é uma equipe que, eu já falei sobre isso outras vezes, né? Que tem esse costume, talvez pro azar deles, de precisar sempre se reconstruir, né? De precisar sempre sair do limbo para voltar pro topo, porque é a equipe onde morreu da Daijiro Kato, é a equipe onde morreu o Marco Simoncelli, é a equipe que perdeu, né, o próprio fundador, o Fausto Gresini, que morreu vítima da pandemia de Covid-19. Então é uma equipe que está acostumada a dar a volta por cima. A Gresini ajudou o Mark Marques a voltar do limbo para respirar de novo, né? Esse Mark Marques de hoje, a gente não vai esquecer nunca que ele teve uma passagem pela Gresini, que foi a Gresini que devolveu a ele a capacidade competitiva. Claro, ele é um piloto forte, ele é um piloto talentoso e tudo mais, mas foi a Gresini que deu a ele a mão e os meios para que ele voltasse a ser o que ele era. Então a Gresini vai ter sempre um papel importante nessa história. E agora ela faz isso também pelo Alex Marques. O Alex é um cara que ele teve uma chance, né, na Honda, não sei se vocês vão lembrar, porque às vezes passa meio despercebido, né? O Alex Marques chegou a ser contratado pela equipe oficial da Honda para correr ao lado do Mark Marques em 2020. Ele não tinha nem começado, ele já tinha sido rebaixado. A gente já tinha notícia de que no ano seguinte ele iria para a LCR, sem fazer uma corrida sequer. Então ele é um cara que durante toda a carreira dele, ele teve que se provar, que se provar. Às vezes nem sempre pareceu tão assim justificável ou evidente que era um piloto que valeria a pena esperar. Mas desde que ele chegou na Gresini, a gente tem visto um Alex melhor. Tanto é que o contrato dele, para esse último, né, ciclo de contrato, foi renovado para 25 e 26. É a primeira vez desde aquele contrato, aquele primeiro contrato com a Honda, que ele tem um contrato de mais de uma temporada, que dá a ele uma tranquilidade. Tem a melhor moto, claro, porque a 2024 da Ducati é a melhor moto. Tem muita gente comentando, inclusive, que a corrida de ontem deixou a Ducati com uma pulguinha atrás da orelha, porque o Mark disse que não entende porque caiu e o Pecco apontou o mesmo problema que causou a queda do Mark como uma coisa que ele teve várias vezes durante a corrida. Então, aparentemente, tem uma preocupação aí com a GP25, com a performance da GP25. Mas a GP24 a gente sabe que é uma moto campeã, a gente sabe que a gente viu isso acontecer no ano passado, que a gente viu ela dominar o campeonato. Então ele tem nas mãos todas as condições para poder efetivamente chegar ao topo, aquilo que ele pode fazer, ao máximo do que ele pode fazer. Se ele vai conseguir chegar mais longe e até chegar até o fim dessa campanha, brigando com o Mark pelo título, a gente vai ter que ver. Mas ainda que ele não efetivamente consiga fazer tanta frente ao irmão no campeonato, né? Ainda que a gente chegue lá na última corrida, Marque seja campeão com sobras. Se o Alex conseguir um vice, se ele conseguir um terceiro, acho que se ele conseguir um top 5 já vai ser assim uma coisa impressionante, porque vai ser um crescimento muito expressivo para um piloto que precisava de certa forma, né, conseguir soltar essa amarra de ser sempre o irmão, de ser sempre o cara que parece que tá ali por algum favor, né, que chegou ali só porque tem um parente, né, que foi indicação de alguém. E ele conseguiu se livrar disso, né? Eu acho que já tinha mostrado ao longo da temporada que ele era mais do que só o irmão, mas acho que agora não resta nenhuma dúvida. Sim, eles são irmãos. Mas o Alex Marques está ali também porque ele é um piloto talentoso, está ali também porque ele é um piloto capaz de vencer corrida. Não só porque ele é filho do Juliá e da Rosé e irmão do Mark Marques, né? Não é só porque ele tá naquela família que ele conseguiu aquele lugar na MotoGP. Inclusive, o resultado dele colocou os dois pilotos ali mais um pouquinho dentro da história da MotoGP, porque eles são os primeiros irmãos a vencer corridas na MotoGP. A gente já teve outros irmãos, né, competindo, Espargaró, Rossi Marini, os Binder e tudo mais, mas a gente nunca teve dois irmãos que tivessem vencido na MotoGP. E agora a gente tem. O nome do fim de semana para mim, apesar de tudo que o Alex Marques fez, não foi o Alex Marques, né? Foi o Fábio Quartararo. Mas isso é um papo para amanhã. Me conta aí, o que vocês acharam da performance do Alex Marques? O que vocês estão apostando que ele consegue fazer até o final da temporada? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!